Boa noite. O meu convidado de hoje vive em alta velocidade, mas eu consegui dar uma paradinha nele aqui nesse pit stop, aqui de frente comigo. Seu nome é Rubens Gonçalves Barrichello. Filho de Ideli Rubens, irmão de Renata, ele nasceu em São Paulo no dia 23 de maio de 1972. Aos 9 anos, ele disputou seu primeiro campeonato de kart. Conquistou diversos títulos na categoria. Em 1989, aos 16 anos, disputou o Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford. Um ano depois, ele já estava na Europa para ser campeão da Fórmula Opel. Depois passou pela Fórmula 3 inglesa, onde também foi campeão, e passou pela Fórmula 3000. Em 1993, 10 anos atrás, aos 21 anos, ele chegou à famosíssima, tão sonhada Fórmula 1, pilotando para a equipe Jordan. Depois de 4 temporadas, ele se transferiu para a estreante Stewart, a convite do Jack Stewart. Nesse mesmo ano, ele se casou com Silvana Alcides Giafone, de família de corredores também, e em 2000 ele chegou finalmente a uma equipe de ponta, a Ferrari, se tornando assim o primeiro brasileiro a pilotar oficialmente um carro daquela equipe italiana. Ele está com a Ferrari até hoje. A sua melhor colocação foi o vice-campeonato do ano passado. Mas a maior conquista dele, me parece, foi em 2001, quando nasceu seu filho Eduardo. Boa noite, Rubinho Barrichello. Boa noite. Eu queria começar o nosso papo falando do menino Rubinho mesmo lá atrás. Você faz aniversário no mesmo dia que seu pai? Mesmo dia. Você se lembra de alguma festa em que vocês faziam dupla comemoração? Aliás, qual é o primeiro aniversário seu comemorado de que você se lembra? Eu me lembro de momentos em casa, momentos de bolo, coisa muito cedo, assim, 4, 5 anos, acho que é primeiro momento. Eu lembro de uma festinha em McDonald's, esse tipo de coisa, onde eu estava sempre no Brasil, fiquei muito no Brasil até os 16 anos, mas sempre foi muito família, meus avós, meus tios, sempre participaram das festas, e ela sempre foi em dupla, não foi nunca uma festa para um, uma festa para outro. Mesmo porque a minha irmã e a minha mãe fazem aniversário no dia 4 de janeiro, no mesmo dia. Que louco isso! Então, Isso é muito louco. E de parto normal, não teve nada de cesariana? Os dois foram de cesárea, mas eu sempre Não era quis data saber. escolhida? Não era data escolhida, mesmo porque o meu foi tipo 00:30, coisa que teve que ser mesmo, não era uma coisa espera um pouquinho. Bom, e alguma vez você se irritou com o fato de ter que dividir o aniversário com seu pai ou não? Não, foi sempre uma coisa, quando eu cresci um pouquinho, me veio essa dúvida de saber se foi uma coisa escolhida mesmo ou se foi uma vontade de Deus, porque era tanta gente perguntava, mas como pode? É uma coincidência muito grande. Muito grande. Eu tive um irmãozinho que nasceu no dia 15 de maio, ele faleceu aos 2 anos e meio de idade, e era quase, né? Você vê, ele não era depois gêmeos. De você? Não, ele era mais jovem. Eu tinha 4 anos quando ele faleceu. Por isso essa idade, essa distância da Renata, 4 anos e meio, quase 5 anos. Então, me veio sempre essa dúvida de saber realmente se eles tinham feito alguma coisa, se podia fazer alguma coisa ou não. E até que... Porque pode, mas pelo jeito seus pais não escolheram. Meus pais, principalmente naquela época que era mais difícil, né? Você poder escolher alguma coisa. Não é tanto tempo assim. Você está com 31. Passou pela crise? Não, eu tô super Não tranquilo. deu nada até agora? Não, eu acho que o número, o 30, ele não é tão bonito quanto o 29, não tenha dúvida, mas... Você vai ver quando for 50, então que complicação. Mas não, eu tô melhorando tanto na minha vida a partir do momento que tá passando, e não tô perdendo essa coisa boa do exercício ainda, de se sentir super competitivo. Então tá só melhorando, eu tô numa ascendente. Eu me sinto assim. Rubinho, você se chama Rubinho, todo mundo acha que é por causa do seu pai, não é por causa do avô, não é? Porque na verdade o meu avô também é Rubens e meu pai, então algum deles tinha que ceder. O meu avô virou Rubão, o meu pai é o Rubens e eu sou o Rubinho. Rubinho. E você disputava com seu avô boliche? Boliche. Meu avô é vice-campeão do mundo de bocha. Ele joga bocha. Inclusive, meu pai vai disputar o Mundial... Eu vou te falar uma coisa. Eu não sabia que existia campeonato mundial nem internacional de bocha. É isso? Eu sempre achei
Seu avô ficava uma fera. Sempre achei que bote fosse um jogo, aquela coisa bonachona de se jogar no É. fundo do quintal. Não é assim. Não, é uma coisa super competitiva e, inclusive, quando nós temos um sítio no interior de São Paulo, onde tem um pedacinho para mim com uma pistinha de kart e tem a quadra de bocha que é para o meu avô e para os amigos jogarem. Meu pai está indo para a Suíça participar depois de tanto tempo, ele já participou de ajudando a seleção brasileira a conquistar o título maior. E o Brasil está super bem na bocha. Você sabe jogar bote? Eu brinco lá com eles. Inclusive, o fim de semana passado, eu dei um couro no meu pai e ele ficou chateado. Falei pra ele que eu vou no lugar dele pra Suíça. Dá algum tipo de emoção aquele jogo? Meu Deus, como é que chamam? Quem joga bote é um bocheiro? Não sei. Tem o bochódromo, que acho que chama assim. Pelo menos na Itália é assim. Mas não sei como é que Eles se vão chama. ficar uma feras comigo de falar desse Mas jeito. é um jogo muito técnico. Muito técnico. Você tem aquela bolinha bem pequena onde ela para onde parar e depois você tem que colocar sua bola o mais perto possível e tem aquele que arremessa e aquele que é o ponteiro, que ele vai chegar mais perto e aquele que vai tentar tirar a tua bolinha de lá. É muito difícil, não é fácil não. Eu queria saber quem é que subiu ao pódio do boliche, se foi você ou seu avô. Olha, eu poderia dizer que para mim foi sempre um prazer muito grande jogar boliche com eles, porque era reunião de família, mas que eu fui sempre o terceiro, isso não tenha dúvida. Se sua mãe, Dona Edeli, fosse subir num pódio, você poria ela lá, campeã de pódio, em que modalidade? A minha mãe, ela é campeoníssima em originalidade. Eu acho que minha mãe é muito original, muito... Se ela tá triste, tá triste. Se ela tá contente, contente. Ela não esconde nenhuma emoção. Eu acho que isso é muito legal. Mas, olha, se eu não me engano, o lado velocidade vem dela. Ah, é? Não que se eu não me engano. Com certeza vem dela, porque meu tio Dárcio, o meu avô Mário, foram eles que me colocaram nessa história de corrida. Foi o meu primeiro kart. Aos 6 anos de idade, eu ganhei do meu avô materno. Mas eu digo a velocidade porque minha mãe já competiu em uma prova do batom, como eles diziam naquela época, e ela chegou em segundo, largando lá atrás, sem classificar, sem nada. E eu acho que ela tem gosto pela velocidade. Apesar de não andar rápido, eu acho que ela gosta. Qual é o primeiro carro da sua memória? Qual é o carro que na sua infância você achava o máximo? Eu acho que teve épocas, mas o meu pai, ele sempre soube que eu era louco por carros, então era uma coisa... E meu pai, meu pai tinha essa loja de materiais de construção que rendia um bom dinheiro para que nós nos mantivéssemos com comida, com tudo em casa, mas não era uma coisa rica. Então ele sempre tentou a venda de carros, onde ele comprava um, vendia outro, essa coisinha de tentar passando para frente. Então nós tivemos um Fiat 147, um Chevette que Fiat tinha... 147 é aquele mais tradicional, Isso, quadradinho, exatamente, pequenininho. Tinha um Chevette que eu me lembro muito bem, que era um Chevette GT, que era um carro vermelho com capozão preto. Eu sempre estava no volante, eu queria sempre guiar. Eu nunca sonhei, por exemplo, se você me perguntar se você sonhou em ter uma Ferrari quando criança, não, porque era muito distante, era uma coisa... Se eu conseguisse realizar o sonho de ser piloto, já era o bastante. Eu sempre me contentei com um pouco. Mas você nunca quis ser outra coisa mesmo? Não. Aos 6 anos de idade começou Você já estava num kart. Quando a gente sobe num kart aos 6 anos de idade, a gente já tem noção de velocidade ou o que você está fazendo é outra coisa, Alê? Eu tenho uma imagem, e isso para mim é a coisa mais impressionante, eu consegui fechar o olho e lembrar no colo do meu tio, aos 4 anos de idade, ele me levando no kart. Então eu tenho a velocidade, eu tenho a imagem da velocidade, ele acelerando o barulho. Então aquilo foi tão marcante para mim que quando eu comecei aos 6 anos parecia uma coisa até natural. Eu quero saber se seu filhote já brinca de carrinho. Brinca. Eu não acredito. Você não está fazendo a cabeça desse menino tão cedo. Não, brinca. Mas olha, de uma certa forma, a gente em casa tem uma mente super aberta. Mas outro dia, assistindo a luta do Popó, ele olhando pra televisão sem ninguém falar, ele começou a fazer assim. Eu falei, ele tá com que idade? Vamos ser piloto que é importante. Então você vê, eu acho que tem que ter uma mente aberta para ele poder fazer o que quiser. Ele tem um ano e quase 11 meses. E ele começou a imitar gestos de lutador. De luta. Então você vê, eu acho melhor. O Popó, adoro o Popó, eu tenho grandes emoções, mas eu acho melhor ele ser piloto, é mais seguro. A sua mulher é de família de corredores, não é isso? Exatamente.
E ela, o papo então, em curte família também. é sempre muito. A família da Silvana, o pai e a mãe, é mais papo de golfe. Eles são jogadores e Você também joga? hoje eu jogo, então a coisa fica nesse nível. Mas com os primos e com os tios, é corrida, não tem jeito. Todo amigo meu jogador de golfe quer me convencer de que é um jogo emocionante. Eu fui uma vez tentar jogar e achei, na verdade, tudo muito lindo, muito tranquilo, muito silencioso. Tem uma emoção lá para quem sabe jogar ou não? Pior é o começo. O pior são as primeiras 3 semanas. Por quê? Porque é difícil. Você tem uma bolinha muito pequena, com um taco enorme, você tem que ter posições, o jeito de pegar no taco, um pouquinho a mão aberta, um pouquinho a mão fechada, a bola faz isso, faz uma outra coisa. Então o começo é chato, mas depois, para mim é bom pela concentração, a velocidade da bolinha, o prazer de acertar uma bolinha bem dada mesmo. E eu acho que a natureza, uma coisa que a gente vê no Brasil tão pouco, é você achar no meio de São Paulo um lugar que tenha esse tipo de verde, um lado onde você caminha, onde você vê pessoas jovens ou mais idosos. Você pode jogar com qualquer um. Eu posso desafiar o Tiger Woods para jogar, que ele tem que me... É como se ele fosse me desafiar ao jogo. Você falou sério mesmo isso? É, porque você tem a coisa do handicap. Eu sou handicap 18. Ele me daria 18 tacadas por ser handicap 0. Então, a coisa não fica tão fácil para ele. Se ele me pegar num dia bom, se ele fizer num par 4, um par, e eu também, eu ganhei dele. Então, é a mesma coisa se eu desse 18 voltas para ele numa corrida de kart. Curioso. Você está conseguindo acompanhar o crescimento do seu filho? Aliás, que gracinhas ele já está fazendo, além de lutar com o popó? Ele é viciado em coisas de volante, de corrida, ou seja... Ele já está falando tudo? Ele fala Felali, parabéns quando eu ganhei Silverstone, para mim é a melhor memória. Ele falou? Porque a mãe dele tava do lado e fica falando, ele repete muita coisa, então às vezes você tá em casa, tem que tomar cuidado para não falar um palavrão. Você fala? Não, mas uma coisinha italiana como um cazzo da vida, você acaba falando, né? Não, de noite não pode falar, né? Tudo bem. Mas, enfim, ele é uma pessoa que ele acorda me procurando. Também a mãe, mas eu tenho, acho que, um contato com ele como eu tive muito com meu pai. E isso me dá uma alegria muito grande, mas me dá até um certo medo por saber o que ele vai querer fazer. Porque ele anda e eu tenho a impressão que eu tenho que segurar. E, na verdade, eu não deixo. Já falei, você vai cair na piscina. Ele chega do lado da piscina e fala, baubau, papai. Porque se ele cair, é baubau, que eu falei para ele. Mas, de uma certa forma, às vezes eu falo assim, se ele cair, eu estou preparado para pular. Mas vou deixar cair. Pelo fato dele tentar seguir os próprios passos. Eu fui uma pessoa que eu fui muito ligado ao meu pai. E eu amei toda a minha infância. Mas quando eu fui aos 16 anos para a Europa, eu chorei demais, porque aquilo era uma dureza muito grande. Eu não sabia mais, eu gostava tanto de correr, era tudo aquilo que eu queria, mas por 10 dias da minha vida eu quase larguei tudo. Pelo fato de estar longe da família, de não comer a comida, de não ter mais o domingo ao lado na televisão, aquele tipo de coisa. Então eu queria que o Eduardo, sim, tivesse o mesmo carinho que meu pai me deu, que continua sempre o mesmo, mas que ele pudesse ter um pouquinho mais de independência um pouco mais cedo. Ele tem 1 ano e 1 mês apenas, mas é só ainda. piscininha. A gente está falando dele aqui, parece um rapagão. Ele já está falando idiomas nas poucas palavras que ele diz ou não? Ele está numa escola onde ele também aprende um pouquinho de inglês e fala uma... O que ele fala em inglês? Bye bye, hello. Ele falou outro dia school. E você baba. Eu sou um pai que baba mesmo, babo. Eu tenho um orgulho tão grande. Eu pensei que eu ia casar com a Silvana e na primeira segunda-feira eu teria um filho. E foram 4 anos nós viajamos, foi o máximo, tal, mas foi um tempo que ela achou melhor esperar, aquela coisa toda. Então, hoje em dia, eu só tenho que... Eu fiquei preocupado quando você disse assim, ele diz Felali. Eu fiquei pensando, será que foi a primeira palavra que esse garoto disse, não? Não. A primeira palavra acho que foi mamãe. Mamãe? É. Futebol, você abandonou completamente depois que começou a fazer golfe ou não?
Eu jogo só nas partidas que são de caridade, que podem Eu tenho certeza que você ajudar. joga mal por quê, hein, Rubinho? Eu jogo muito mal. Você A tem meu pai cara era de bom, quem joga mal. meu pai era bom, meus tios É. jogavam muita bola, eu não tenho... Eu aos 6 anos de idade eu guiava, não tinha mais aquela coisa, vamos ali... Não, vamos pegar a bicicletinha e vamos até o autódromo ver que tem uma corrida. Então eu nunca fui jogador de bola. Agora, eu sei que você também deixou de lado uma outra carreira promissora. Você não foi ator numa peça Romeu e Julieta no mundo da Mônica e Cebolinha ou não? Isso faz muito tempo. Que papel que você fez? Você sabe que eu naquela... Eu não sei se era uma ideia de alguma coisa ou se eu li alguma coisa. Tem uma das peças no colégio em que eu ficava aparecendo, pedindo uma informação, onde é que era não sei o quê. E depois, no fim, eu chegava, me dava uma informação e eu tirava a plaquinha do fim. Na verdade, eu era completamente uma pessoa à parte nessa... Mas eu gostava dos momentos de teatro do colégio, um momento mais de expressão. Eu gosto de me expressar, eu gostava e continuo gostando de fazer os comerciais que faço para os patrocinadores. São momentos de descontração que eu acho que são engraçados. A gente faz muita coisa hoje em dia, mas na Itália, para a Ferrari. Então, por eu falar a língua e o Schumacher não falar tão bem o italiano, eu faço mais até do que ele. Então, eu até que curto essa parte. E hoje em dia você tem aos montes patrocínio, se quiser? A fase de patrocínio é passado? Na verdade, o que eu estou perguntando é se 10 anos depois você já tem aquela segurança, a estabilidade ou não? Sempre não, tenho. Com certeza, a vida mudou muito. Em 4 anos de Fórmula 1 na Jordan, eu não ganhei nada. Foram sempre coisas de participações, de porcentagens, pega daqui, paga o imposto de lá, não tem jeito. Então, você acaba que fica sempre zerado. Eu tenho há 2 anos um espaço no boné em que eu não consigo vender. Eu acho que depois de 11 de setembro, tudo que aconteceu nos Estados Unidos, deu uma baixa muito grande no mundo inteiro. Então, quantos espaços você tem no boné? No boné você tem basicamente um espaço, que é o central. Central aqui na frente? Isso, mas eu poderia, por exemplo, nos momentos em que a Philip Morris, que é a Marlboro, não pode usar o boné na parte dianteira, porque o país não deixa você usar o tobaco na frente, eu posso usar alguma coisa na frente. Mas fazem 2 anos em que a gente tenta mais ou menos negociar, mas não Desde o atentado? Desde o atentado. Não é uma coisa, não é que eu estou deixando de ganhar, não é uma coisa que seria uma coisa que seria fundamental. Exatamente, para que eu colocasse na equipe, nada. Continuaria sendo pro meu ganha-pão. Jack Stewart te levou depois para Stewart, mas ficou seu grande amigo? Muito grande amigo. Sempre acreditou em você, não foi? Ele foi sempre uma pessoa muito aberta e foi uma pessoa em que eu aprendi, nunca me ensinou a guiar, mas eu aprendi a me comportar, digamos assim. Era uma pessoa que eu tinha orgulho de vê-lo entrando numa palestra ou vendendo patrocínio, de como realmente era o que um piloto deveria ser. Uma postura, é isso? Exatamente. Ele é uma pessoa essencial para o mundo da Fórmula 1. Eu acho que ele tem mudado muito, não as regras, mas ele hoje participa de um grupo de pessoas que tentam mudar a pista de Silverstone na Inglaterra para fazer daquilo mais bonito, uma coisa ainda mais... Aprimorar. Exatamente. Então, e eu sigo muito isso, eu gosto muito do trabalho dele. Para mim foi um mentor, basicamente. Foi um momento de decisão. Eu cheguei, a gente até já falou isso, mas em 96 eu cheguei no fundão do poço mesmo. Eu me lembro. Muito para baixo. Em 97 eu casei e falei para mim que eu ia começar uma nova vida. Eu não pecaria mais naquilo que pequei, mas estava dando chance a mim mesmo, jogando o orgulho totalmente no bolso, erguendo a cabeça e tentando de novo. E foi daí, com um grande chefe como o Jack Stewart, que eu consegui vencer na vida. Vamos dizer. Bom, intervalo, na volta tem mais Rubinho Barrichello para falar da vida... como ela é. Não, vamos falar de corrida agora, falar de Silverstone, falar de muito mais coisas. Vamos entrar na Fórmula 1. Até já.
estou de frente com o piloto de Fórmula 1, Rubinho Barrichello. Aí, você ganhou o GP de Silverstone e você fez aquele gesto inequívoco de Nana Nenê. É isso? Naquele momento, foi só isso que te veio à cabeça? Ou já naquele momento você estava com aquela gana que depois te fez dizer assim, agora calem a boca? Na verdade, não foi. Acho que até o Galvão, na transmissão, ele soube explicar muito bem o que aconteceu. Eu, quando saí, as pessoas, eu acho que elas esquecem a razão do viver. Porque eu tenho melhorado muito em querer parar de competir. Eu acredito mesmo que nós, seres humanos, somos todos iguais. E que cada um tem um pouco mais de sorte, um pouquinho, soube trabalhar um pouquinho melhor a vida para conseguir alguma coisa a mais. Mas cada um do seu lado. Eu saí do carro, as pessoas queriam que eu respondesse o que o Michael Schumacher falou no dia anterior, que falou que eu nunca ajudei, queria que eu respondesse a Ferrari, que eu mandasse... Ele falou mesmo? Ele pisou nessa bola? Eu acho que não. Ele falou num tom de um pouquinho de humor, talvez um humor alemão, não foi uma coisa que foi bem vista pelos italianos, mas ele quis falar, mas quando ajudou? E sorriu. Eu não levei isso pro lado ruim mesmo, porque se eu levar só vai trazer coisa ruim para mim. Eu não tenho por que ficar querendo desafiar o alemão, entendeu? Eu simplesmente saí do carro e falei, olha, para os críticos, para aqueles que ficam pegando no meu pé, acho que foi uma boa hora deles calarem a boca. Então foi isso, não foi um cala a boca, por favor, calem a boca, não me enchem o saco, não foi isso. Era uma coisa mais do lado tranquilo. Agora, ao mesmo tempo, Rubinho, você diz uma coisa muito louca aqui na minha frente. Você vira e diz assim, eu tô querendo deixar de lado esse negócio da competição. É matéria-prima do seu ganha-pão. Você escolheu isso e você tem que ser competitivo mesmo. No momento em que eu coloco o capacete, eu me transformo totalmente. É um momento em que eu não tenho pena, não tenho dó, só vejo o meu lado e o que eu quero é aquilo, é a competição. Eu vou para cima, vou bater, vou passar por cima, vai capotar, não me importa, mas aquilo para mim é o fundamental. Agora, vamos falar de homem e profissional. 10 anos de Fórmula 1. O homem Rubinho Barrichello, de 10 anos para cá, mudou em quê? E o profissional Rubinho Barrichello, de 10 anos para cá, mudou em quê? O profissional conseguiu dividir a emoção da geladeira, porque é uma geladeira. O momento em que você entra no carro é um momento de total... Você está centrado, focado, momento em que você sabe o que quer, decidido, largando lá atrás, não importa. Eu acho que eu aprendi com pessoas, com leitura, comigo mesmo, que a vida está lá para você tentar. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, esse homem consegue ser muito gelo mesmo. Eu hoje consigo me dividir. Quando no começo eu sofria muita emoção. A emoção de ter o Senna do lado, a emoção de não ter mais o Senna do lado. Essa coisa passou muito por mim, me machucou demais. Então, porque ele te apoiava mesmo? Mas mais do que o apoio, era você, o sonho de estar correndo contra o teu ídolo. Estímulo. Era um estímulo mesmo, era uma coisa de não saber dividir se você estava correndo ali para você ou se você era um coadjuvante do teu ídolo, sabe? Era uma coisa que no começo, por ser tão jovem, naquele momento era difícil de dividir as coisas. E hoje em dia não, hoje em dia entra para paulada, corrida, essa coisa vai assim. O homem, Rubens Barrichello, eu acho que mudou devido ao casamento. Eu acho que aprendeu a dividir mais as coisas. Eu acho que o filho me deu muito mais segurança. Continua aquela coisa de você chegar na garagem, parar o carro e ver o carro da Silvana parado lá, sempre aquela alegria, vou encontrá-la. Essa coisa continua, mas eu acho que mudou pela vida. Eu acho que não teve nada de aprendizado a não ser a vida mesmo, tudo aquilo que me ensinou nesses 10 anos. Mas o amadurecimento. Agora, Rubinho, não é ruim você virar para mim e dizer isso? Tem que ser assim, quer dizer, a profissão que você escolheu, você fica melhor nela quando você passa a encarar a geladeira, quando você perde
um pouco das suas fantasias e dos seus sonhos quando você fica mais triste, é isso, amor? Basicamente eu não diria triste porque eu acho que eu não chego a ser o extremo. Eu não tenho vergonha de mostrar minhas emoções. Eu no pódio de Silverstone, eu estava lá em cima, subi com aquela alegria, com aquela emoção de ver o público, de ver os meus mecânicos e Você tal. sabia que ia ganhar? Ali Em eu que tive momento uma... você já Não. sabia Com o que ia? momento que eu passei o Raikkonen, eu tinha a plena certeza de que se nada acontecesse com o carro, ninguém mais me pegaria. O meu carro estava excelente, ali ninguém me pegaria. Mas no momento do pódio, eu esqueci do hino. E eu chorei porque aquilo me deu uma emoção muito grande. Eu esqueci completamente que o hino iria tocar. E quando eu ouvi o hino, de repente veio de novo tudo à cabeça. O pai, a mãe, a venda do carro para continuar correndo. Ou seja, tantas coisas que passaram pela minha cabeça naquele momento que me fizeram chorar. E eu não tenho nenhuma vergonha disso. Eu acho que esse é o lado legal da coisa. Só que no carro, eu acho que, e hoje isso serve até de um incentivo para quem quiser ser campeão da Fórmula 1, ele vai ter que deixar a emoção de lado. Você não acha às vezes que o Michael Schumacher brinca um pouco com as suas emoções, seus sentimentos? Agora eu vou tomar um pouco aqui do seu partido e talvez eu esteja falando bobagem, mas a sensação olhando de fora é que ele diz pra você, meu querido, eu sou seu amigo, e vai lá e pau, e dá uma porrada, e você vira aqui e o defende, diz assim, né? Ou ele fala as coisas brincando num humor meio alemão. Eu sou bonzinho mesmo, no fato de, assim, até as pessoas já falaram, você, no alto da competição, às vezes esquece disso, leva muito pro lado humano e tenta proteger. É lógico que eu não poderia chegar aqui e falar, o Michael é isso, o Michael é aquilo outro, porque eu acho que são duas pessoas que competem pela mesma equipe e isso só traria inimizades. Mas o que eu acho dele e o que eu talvez não poderia falar num momento inapropriado, eu acho que não foge muito, sabe? Eu acho ele é um pai de família muito legal, é uma pessoa que tem um bom humor, bebe um belo copo de vinho, nos divertimos junto, mas naquele momento ali dentro do coisa ele também vira uma geladeira e se ele tiver que Dizer essas coisas, ele diz. ele diz. Eu já não digo. Eu acho que eu não me sinto pior do que ele por não dizer. Eu tenho tanta autoconfiança, mas é por isso que eu continuo ali. Porque, na verdade, se eu pensasse um dia que eu fosse que eu posso ser pior que ele, eu não entro mais. Lógico que as pessoas vão falar, mas, Rubinho, você está sendo muito inocente. Ele ganhou 5 campeonatos do mundo, você ganhou 0. Ele ganhou 50 mil corridas, você ganhou 6. Então, como é que você pode pensar que você é melhor que ele? Eu acho que é um trabalho de cabeça. O dia em que eu... por que Silverstone acontece? Porque no meio do nada, onde ninguém mais acredita, eu continuo acreditando. E é por isso que ele acontece. Então, é nesses momentos que eu vou continuar minha carreira tentando ser campeão do mundo. Ô Rubinho, outro dia saíram algumas notícias dando conta de que o Bernie Ecclestone teria chamado você de mercenário porque aceitou a posição de submissão na Ferrari. Como é que você recebe esse tipo de declaração de um dos chefões da Fórmula 1? Você tomou satisfação? Você foi lá falar com ele? Não, eu até falei. Na verdade, eu até falei. Na verdade, eu acho que o que eu melhorei muito na Fórmula 1 é que eu aprendi a dizer muito não. E se alguma coisa me chateia, ela tem que ser colocada, os pinguinhos têm que ser colocados nos is. Agora, quando eu li, isso é uma coisa que, por exemplo, o Bernie não pode falar porque ele não tem nenhuma prova e nada. Isso aí, se quisesse fazer um buchicho mesmo, isso aí dava para fazer. Você Porque podia processá-lo. Exatamente, porque nunca uma pessoa pode chamar você de mercenário se ela não tem nenhuma provas e nem nada. E por que você não o processa? Porque eu acho que não vale a pena. Eu acho que gastar É uma energia à toa. bricona que pode resultar ruim pra você, é isso? Não, porque não vai me levar a nada, não vai me fazer melhor. Não vai me dar alegria nenhuma em ganhar alguma coisa. É isso que eu tô falando. Eu acho que nessa vida eu levo a igualdade. Pra mim essa coisa é principal. Não adianta nada eu falar pra ele. Mas filho, você falou com ele? Eu falei. O que você falou? Eu falei pra ele que eu achava que o que ele falou não tinha sentido nenhum. E ele falou que achava que ele falou no momento em que ia dar buchicho. E a Fórmula 1, ela vive de buchichos, entendeu? Então, não é uma coisa que vai mudar muito. As pessoas, de vez em quando, acham que eu entrei na Ferrari para ganhar dinheiro, para ficar segundo do Schumacher. Engraçado, nunca me passou pela cabeça isso, sabia? Eu não tenho nenhuma vontade de ser segundo do Schumacher. Ele é um piloto super talentoso, tá lá há mais tempo do que eu.
e conseguiu coisas a mais do que eu. Então, nos momentos de decisão, ele está mais perto da vitória do que eu. Mas eu acho que Silverstone, o que serviu mesmo para os críticos fecharem a boca é o fato de entenderem isso. Eu coloquei o carro na primeira posição, ele só na quinta. Eu larguei em primeiro, caí para oitavo e ele caiu mais lá para trás e eu consegui ainda com um carro bom chegar na frente. Só que muitas vezes o que aconteceu na minha vida é que eu estava em primeiro, o Michael em segundo e eu tomei uma ordem. Uma ordem que foi uma briga até o final, mas depois chega até um certo ponto com coisas que foram ditas no rádio que não tem, porque daí você começa a jogar com tua vida para frente, com o que você vai fazer. Hoje em dia você tem filho, tem um monte de coisa, então não teve jeito. E eu acho que a minha história cresceu muito devido ao momento da Áustria de 2002. Aquele momento eu ganhei a prova, porque o troféu está lá em casa. E eles me pagaram os pontos de vitória. Eu subi no pódio em primeiro, que foi o que gerou aquela besteirada toda. Então, eu ganhei a prova. Aliás, como é que o Schumacher reagiu a Silverstone? Conta de verdade. Olha, Se ele tem aquele temperamento que me parece que tem, apesar de disfarçar, ele deve ter saído... Não demonstrou também, mas não gostou. Com certeza não gostou. Cumprimentou você? Cumprimentou. Educadamente e tal. Agora, tirando a exceção de Rubinho, o Brasil começou esse ano complicado, né? Três pilotos brasileiros. Cristiano da Mata, Antônio Pisoni. Pisoni foi demitido pela Jaguar no meio da temporada. Como é que você viu esse episódio? Olha... Isso é muito humilhante, não é não? É que o fato é o seguinte, o Antônio, ele é um piloto, o Pisoni, ele é super, ele tem um talento muito grande. Mas eu acho que o Brasil fez um marketing muito grande. E é isso que eu acho que está errado. O Brasil hoje, ele pega a pessoa e fala assim, vamos ver se esse aqui eu acerto. E bem, jornal, revista, televisão, e vai. E depois que não conseguiu, joga fora. Isso, né? Para mim, é uma coisa muito ruim. Isso é que é mais humilhante do que você perder o teu emprego. E o Pisoni, ele tem muito talento, mas ele é tão jovem numa coisa... A Jaguar não é grande... Quantos anos? Acho que o Antônio tem 23 anos, alguma coisa assim. Ele passou por uma dificuldade porque a Jaguar é uma equipe que não é grande, mas quer ser. Então, exige demais do piloto. E eu acho que entrou a parte mental de uma pessoa que com 23 anos não estava conseguindo arcar as consequências, de lembrar que ele fazia aquilo porque ele gostava. Então, eu tive a sorte de cair naquele coisa e subir novamente. Mas, infelizmente, por enquanto, ele ainda não conseguiu. E eu espero que consiga, porque talento não lhe falta. Vou fazer um intervalo aqui. Intervalo rápido. Na volta tem mais Rubinho Barrichello. Não sai daí. Ele vai falar do futuro dele no automobilismo, vai falar dos projetos, etc. De frente comigo eu tenho aqui o único brasileiro a pilotar uma Ferrari num campeonato mundial de Fórmula 1, Rubinho Barrichello. E aí, naquele dia daquela histórica vitória em Silverstone, tinha um maluco na pista. O que era mesmo? Ele era de religião, era isso? O Jack Stewart falou que não era escocês, que eu acho que ele era irlandês, mas ele estava vestido com um vestidinho ali de escocês. E o negócio dele era por religioso. Causa de religião. Ele estava com uma coisa, leia a Bíblia, alguma coisa assim. Você viu o cara lá? Então, eu no momento em que eu passei, ele estava, acho que pulando o alambrado. Eu não consegui vê-lo, graças a Deus, porque se uma pessoa dessa realmente decide pular na frente, que eu não sei se era essa a decisão dele, ele vai se machucar, mas ele pode matar o piloto, porque um pé dele, que seja de raspão no capacete a 300 por hora, vira um tiro de bala muito perto. Então, tanto é que as nossas viseiras são a prova de bala. O capacete é resistente a não sei quantos Gs de gravidade, porque... e tudo é feito... Outro dia eu fui, inclusive, ver um teste de capacete. Eles dão uma pancada tão forte no capacete, 2 vezes no mesmo lugar, quase como uma blindagem, para saber se você é frágil bater no mesmo lugar. Então, uma pessoa dessa que decide realmente aparecer da maneira como ela
como ela fez, a gente só espera que ela não pule na frente. Você já teve um outro maluco na sua... Em Hockenheim, na minha primeira vitória na floresta de Hockenheim, tinha um outro maluco. Quer dizer, Que que maluco apareceu. te dá sorte. O maluco me dá sorte. Eu contratei já vários malucos até o final do ano. Eles vão aparecer. O pessoal tá achando que eles são brasileiros, né? O de Hockenheim, o que que era? Qual era a causa? Ele foi mandado embora de uma montadora de carros e ele estava aparecendo, estava reivindicando o problema dele. Rubinho, a Ferrari renovou o contrato do Schumacher e dos principais diretores da equipe até o final de 2006. O seu contrato vai até 2004. 2004. Você já andou dizendo que não tinha intenção de continuar, ou isso foi uma invenção? Não, isso é uma invenção, eu nunca falei isso. Na verdade é o seguinte, as pessoas... Isso foi um prato cheio e eu acho que eles até esqueceram do meu lado, porque foi um prato cheio para as pessoas falarem, o Rubinho está numa fase ruim, o Rubinho não vai assinar novamente e tal. E, na verdade, eu acho que quem estava incomodado demais era o Schumacher, com as pessoas falando que ele ia parar de correr. Porque isso foi dado como certo. Como certo, exatamente. Não houve isso nunca? Não, ele não disse que ia parar? Nunca ele disse que ia parar. Então as pessoas na Itália decidiram que o Schumacher ia parar, ia parar. Os italianos não curtem muito Schumacher, é isso? Apesar dele estar correndo Ferrari, seja honesto. Eu acho que, por exemplo, se o Rubinho ganhasse a mais do que o Schumacher, eles não iam diriam, ficar tristes. Exatamente. Por falar a língua, enfim, por ser mais latino, mais esse lado italiano brasileiro. Mas o que aconteceu foi que o Schumacher, daí, ele acho que ficou se sentiu pressionado e resolveu lançar todo mundo. Os outros, os engenheiros, o desenhista, isso aí foi já uma coisa, bom, eles estavam perto de assinar, então vamos lançar todo mundo. E o Rubinho foi que, no caso, eu assinei em 2002, eu fiz a minha renovação até 2004. Então eu estou simplesmente fora de horário. Horário de renovação. Exatamente. Mas não é nada que tenham assinalado ou que você Se o meu contrato acabasse em 2003 e eles tivessem renovado agora, falando até 2006, eu ficaria chocado. Agora não. Porque... Não é um assunto que te preocupa no momento. Há boatos também de que se você sair da Ferrari, vai para o teu lugar o Felipe Massa, que é teu amigo, já vi vocês dois juntos, vocês são super cupinchas. Agora, quando sai um boato desses, cria uma expectativa, eventualmente num Felipe, vamos dizer, o que seria normal, humano, ou cria uma saia quase justa entre os dois, não, do meu lado, principalmente, não. Eu também acho que do lado do Felipe, não. Mesmo porque, se isso acontecer, é uma coisa muito boa pro Felipe, porque ele tem todo o talento para seguir carreira. E é uma pena dois amigos disputarem a mesma vaga. Essa é a minha visão. Mas isso daí, eu acho que ainda está longe de acontecer. Mesmo porque o Felipe é muito jovem. Felipe é o quê? Tá com 20 agora? Ele fez 22 anos. 22, 20, alguma coisa assim. Eu acho que a Ferrari quer vê-lo ainda competindo, ver qual é realmente o grande talento do Felipe. Eu acho que isso ele mostrou um ano só. E você vê, a imprensa italiana, ela constrói e destrói ao mesmo tempo. Porque o Felipe era dado como certo até eu ganhar Silverstone. De repente eu ganhei Silverstone, eles começaram a falar que o antigo piloto, que era o outro brasileiro, Luciano Burti, fazia um trabalho muito melhor que o Felipe dentro da Ferrari, que talvez o Felipe não faria mais o piloto de teste. Ou seja, a Fórmula 1 vive um pouquinho de boato, o que é certo mesmo é que eu tenho um contrato até 2004, e nós conversamos de uma certa forma pelo sim ou pelo não para que exista uma renovação ou não, mas super na paz, super aberto. Então você deu uma livrada de cara da imprensa brasileira também aí. Você está dizendo que a italiana é igual. A italiana, eu acho que ela cria mais. E criando na Itália, aparece no Brasil como verdade. E aí o Brasil divulga sem checar. É isso que você está dizendo? Exatamente. Rubinho, você me disse uma vez que tinha 2 sonhos. Ser pai e ser campeão de Fórmula 1. Pai você já é. Aliás, vai fazer mais filhos? Eu quero. Já? Eu queria fazer realmente uma família... Eu queria ter pelo menos 3 filhos, mas eu acho que se o nosso próximo filho for uma menina, aí acho que a Silvana vai encerrar a conta bancária. Vocês já estão... Não, por enquanto não.
praticando, pelo Praticando menos. a gente pratica. Testando o carro a gente sempre testa. Ô, Rubinho, e o piloto, o campeão de Fórmula 1? Você ainda vai ser? Eu acho que a vida é feita de sonhos. A partir do momento que você acorda no seu dia a dia e acha que aquilo é chato, é o dia que você não está vivendo bem. Então eu vivo de sonhos e um sonho é ser campeão da Fórmula 1, custe o que custar. Eu acho que ele pode acontecer como pode não acontecer. Isso é uma coisa que é da vida. Mas você vai investir todas as como suas sempre, forças como sempre, nisso. como sempre. Rubinho, tem muita gente que reclama da organização do Grande Prêmio Brasil, que é muito desorganizado. Para você, o que você acha que ainda falta para calar a boca do pessoal que diz que o prêmio é desorganizado? Ou você também acha que é? Aliás, tem uma questão aí. Deve voltar esse prêmio para o Rio de Janeiro? Não deve? Isso eu não sei. Isso aí já é um problema político. Isso aí eles... Eu não sei se é quem paga mais ou quem paga menos. Isso eu não tenho ideia porque eu não participo. A única pena é que o Grande Prêmio do Brasil ele começa a ser decidido muito pouco antes do Grande Prêmio. Então, tem pouco tempo para fazer as alterações ou melhorar, sabe? Esse tipo de coisa demora muito tempo. E fazer em pouco tempo sai uma coisa mal feita. A única coisa que eu vejo como um grande problema no Brasil é a infraestrutura. Você vai no banheiro, péssimo. Você vai o acesso esse ano foi até muito melhor. O carro, você podia sair, o trânsito estava fluindo muito melhor. Mas essa coisa de banheiro, uma coisa que é tão... Você vai na Malásia, os brasileiros nem imaginam o que pode ser uma Malásia, né? A gente imagina uma coisa pobre. O banheiro tem ar-condicionado dentro do box. Dentro de um box. Você vai no banheiro do Brasil, não tem tranca. Como é que você pode oferecer isso para um europeu? Uma pessoa que vem de um primeiro mundo para cá, o que você pode falar que o teu país é melhor que o deles? Sendo que eles sabem que aqui tem violência. Então eles já não trazem as mulheres. Depois ele vai num banheiro desse, que é um exemplo pequeníssimo que eu estou dando, mas que faz sentido. Aí eles chamam de terceiro mundo, Exatamente. que é uma coisa que Não nós vai mudar. detestamos ser chamados, é isso? Exatamente. O ideal seria este país com um investimento... Um pouco maior nessa parte, né? Você acha que vai estar correndo daqui a 20 anos? Sabe o que eu estou pensando? Os Andretti, os Anser. Será que você vai estar mais Eduardinho correndo? Pai e filho? Não, acho que não. Eu daqui 20 anos acho que não. Eu não sei quantos anos eu tenho na Fórmula 1. Isso aí eu não cheguei a pensar ainda, vou parar. As pessoas até outro dia vieram me cobrar. É verdade que você fala na Stock Car? É verdade que você fala em Brasil? Eu tenho muita vontade em voltar a morar no Brasil. Você está morando em Mônaco? Eu moro em Mônaco como minha base principal. Cheguei a alugar uma casa no verão em Portugal para 40 dias pelo fato de estar com a criança um pouco mais, sabe? Mônaco é prédio, é praia até, mas é uma coisa que eu tenho vontade de ter um jardinzão para ele poder correr, aquela coisa, piscina e tal. Então, mas eu tenho vontade de voltar para o Brasil. Eu acho que é violento, é tudo, mas eu acho que de repente existe uma chance muito boa do Lula mudar isso. Eu não, sabe, às vezes eu gosto de ler, de entender, vejo algumas melhoras, vejo outras coisas que não são muito legais, mas eu vejo um Brasil que sempre continua lutando. E eu amo isso aqui, não tem jeito. Eu pego o trânsito, tudo bem, se vira. Botei televisão no meu carro, boto lá, fico parado no trânsito, mas eu adoro isso. Então, eu daqui, não sei, que seja 10 anos, eu volto pro Brasil, isso com certeza. E aí você não sabe o que vai fazer ainda? Eu só volto para lá se o Eduardinho quiser correr, aí já era. Eduardinho ainda vai dar muito trabalho. Eu vou contar uma coisa terrível para você. Hoje você atrasou para chegar aqui, sabe o que vieram me dizer? O quê? Que seu carro tinha quebrado. Melhor ele quebrar na rua do que na pista. Por que vivem dizendo que seu carro quebrou muito tempo, não é? Quebrou. E as pessoas às vezes falam, pô, mas você é um azarado. Não sou. Não tem jeito de eu ser um azarado. Uma pessoa que um dia meu pai chegou para mim em 87 e falou assim, filho, esse ano vai ser difícil de correr. Talvez a gente não possa correr, talvez você vai ter que ficar sem. Para pilotar uma Ferrari, ganhando os grandes prêmios que eu ganho, para ganhar a grana que eu ganho, eu não posso ser azarado. Não tem jeito de eu ser azarado. Eu concordo com você.
Intervalo, daqui a pouco eu volto com Rubinho Barrichello fazendo um bate-bola, mais um jogo tão rápido, mais rápido que Fórmula 1. Até já. De volta de frente cara a cara com o piloto Rubens Barrichello, que agora vai responder a um bate-bola, jogo rápido como a Fórmula 1. Ayrton Senna foi. Um ídolo. Michael Schumacher é. Um grande piloto. Eu considero um amigo quem está do meu lado nos momentos ruins ou bons. Já um desafeto eu penso que é. Ter que brigar com alguém. Eu acho uma coisa... É um desafeto, uma coisa que eu não curto. O meu maior medo é... Meu maior medo é... Eu tenho tanto amor pela minha família, meu maior medo é estar longe deles. Já fui, no entanto, obcecado por... Mulheres. Opa! Não que eu seja obcecado por homens, mas hoje em dia eu sou um bem casado, não olho mais. Olho, mas não toco. Um lugar para morar Portugal. e um lugar para passear. Brasil. E Rubens Barrichello por Rubens Barrichello. Acho que continua sempre mamãe, originalidade. Você tá mais magro. Eu participei do triatlo no final do ano, adorei, continuo treinando, voltei a nadar, uma coisa que eu fiz muito quando criança e não curti mais, parei por muito tempo. Treinei 20 dias de natação e fui pro mar. Então, esse ano eu tô treinando um pouquinho mais para ver se eu abaixo meu tempo, curti novamente a bicicleta, pego estrada. Tô treinando, tenho mais prazer no meu treino. Você tá bronzeado também, tá um calor infernal na Europa? Lá tá muito quente. Muito, e isso muita que é gente anormal. Acho que sofrendo na com Inglaterra isso. Não, eles estão tendo calor que nunca tiveram na vida na inteira. vida. Outro dia tava quase 40 graus e 40 graus medidos com verdade dentro do seu carro você vê 43, 44, que é uma coisa impressionante. Agora, eu não sei o que vai dar, porque o inverno não foi tão frio também, então... Parece que tá vendo mesmo o tal do aquecimento, não é isso? É. Rubinho, obrigada, querido. Eu adorei Obrigado. aquela vitória. Tô esperando todas as outras que ainda hão de vir, ok? Boa noite pra você. Até o próximo domingo. Tchau.